Diz assim a palavra de Deus: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois estes cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatã, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte eles subiram diretamente aos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do Peixe, a torre de Ananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta da guarda, paramos. 40. Os 2 coros, encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, e que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Mineamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jezaraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, a dedicação do muro, que vemos aqui no capítulo 12 de Neemias, é muito semelhante, se você olhar no livro anterior a esse, o de Esdras, no capítulo 6, a dedicação da reconstrução do templo. Esdras, no capítulo 6, verso 16, nos diz que o povo havia celebrado com alegria e dedicado à casa de Deus. Eles concluem um projeto da reconstrução e depois dedicam aquele projeto ao Senhor, no que diz respeito ao templo. E aqui, meus irmãos, nós vemos a dedicação dos muros de Jerusalém, da mesma forma que eles haviam feito com o templo. Dos versos 27 a 30, nós vemos os preparativos. Dos versos 31 ao 43, nós vamos ver 2 procissões nesse dia de grande festa, alegria, ao som de muita música. Assim como em Esdras, na dedicação do templo, como foi um dia de muita alegria, no que diz respeito àquela consagração daquele templo e dia solene que eles separaram para isso, da mesma forma nós vemos não só na reconstrução, mas na consagração, na dedicação daquelas muralhas ao Senhor. E nesses versos que nós acabamos de ler, a palavra cantar, eu não sei se você percebeu, mas foi mencionada 8 vezes. A palavra ação de graças, 6 vezes. Alegria, 7 vezes. E instrumentos musicais, 3 vezes. Só nessa porção que eu li. E isso dá para você entender o peso, o significado
de uma celebração alegre, com muita música e com muita gratidão a Deus, porque tudo que havia acontecido até então foi Ele que havia consagrado, ou melhor dizendo, Ele havia possibilitado toda a condição que aquele povo precisava e necessitava para que finalmente aquele dia chegasse. E é isso que nós percebemos nesse momento. E eu quero perguntar para você, o que é dedicar? Assim como nós cantamos o último louvor, consagração, ali consagrando a nossa vida, nós vamos ver isso aqui também, mas o que significa consagrar ou dedicar ao Senhor? Meus irmãos, significa oferecer, ou dar a Deus, ou prefiro dizer, devolver a Deus. Me diz alguma coisa que você tem que não é dele. Nós, quando consagramos, é quando nós entendemos, e nós devolvemos a Ele. E aqui não é só a respeito de dízimo, aqui é tudo. É por isso que nós entendemos que no Novo Testamento não é mais 10% das nossas vidas, é 100%, é total. Então nós consagramos, ou oferecemos, ou dedicamos a Deus. E aqui, no caso, o objeto consagrado ao Senhor foi aquelas muralhas, aqueles tijolos. E quando uma pessoa se dedica a Deus, não é diferente. Então não só nós consagramos qualquer espaço que seja ao Senhor, não é verdade? Por isso que nós fazemos o domingo algo consagrado, não é? Separado a Deus. Por isso que nós vimos já porque que nós precisamos não trabalhar no domingo, porque nós consagramos esse dia ao Senhor, e isso inclui o espaço, que aqui é um espaço sagrado, a Deus, mas a nossa vida não é diferente. E é interessante que antes do povo dedicar aquelas pedras, observe no versículo 30, o que eles fazem, o que eu acabei de dizer em relação às nossas vidas. Olha comigo o versículo 30, do capítulo 12, o que os sacerdotes fizeram naquele dia. Capítulo 12, o verso 30. Primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram, ou seja, consagraram a si mesmos, depois purificaram o povo, e só depois as portas e o muro. Provavelmente essa purificação seria aquela lavagem cerimonial deles mesmos, e depois do povo, inclusive as roupas, possivelmente um período de jejum. É isso que o jejum significa, nós separamos um tempo, não é que jejum não é dieta, tá? Só uma correção, que as pessoas acham que eles têm que fazer jejum para perder peso é dieta, não tem nada a ver com jejum. Jejum é quando você separa, especialmente comida, deixar de acessar a internet, assistir TV, não é jejum bíblico. Pode ser que você quer se consagrar, redimir o seu tempo, mas não é jejum. Então é possível que as pessoas jejuaram. E por que eles estão fazendo isso? Porque quando nós falamos de consagração, santificação, dedicação, nós entendemos a prerrogativa aqui do pecado, porque não há acesso a esse Deus Santo, a não ser que nós venhamos a resolver esse grande problema que nos impossibilita esse Deus Santo, que é o pecado. É por isso que não adianta você consagrar nada a Deus enquanto você não resolver esse problema com o pecado. E aqui as pessoas entendiam isso, nós não vamos poder consagrar tijolo sequer, a não ser que o nosso coração, que as nossas mentes, que as nossas atitudes estejam em conformidade àquilo que Deus considera como sagrado. E para isso eles tinham que resolver o problema do pecado. E é interessante que não só eles se consagraram diante daquele sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Possivelmente eles fizeram esse cerimonial. Depois, possivelmente eles pegaram um feixe de isopo e aspergiram as muralhas, aspergiram as portas, consagrando aquilo ao Senhor. E esse ato de purificação, meus irmãos, como eu disse, era necessário, porque nem mesmo hoje, qual é a certeza que nós temos de que quando nós oramos, Deus vai ouvir a sua ou a minha oração? Qual é a certeza que nós temos do que nós acabamos de fazer aqui, que nós cantamos e Deus vai receber o nosso louvor? Qual é a certeza que nós temos que nós somos aceitos diante de Deus antes mesmo de morrermos? E quando nós estamos num leito de hospital ou prestes a enfrentar esse último inimigo que é a morte, nós temos a esperança de que Ele vai nos receber nas regiões celestes? Qual é a nossa garantia? Derramamento de sangue é necessário para apaziguar a ira desse Deus no Antigo Testamento. E nós vamos ver claramente o que isso significa no Novo Testamento. Qual foi o sangue derramado para que tudo isso pudesse ser possível hoje para nós. Observem comigo que depois dessa santificação deles mesmos, depois da muralha, nós somos informados
da dedicação em si, daquela procissão, dos versos 31 ao 43. E é interessante que um grupo daquela procissão é liderado por Esdras e o outro grupo liderado por Neemias. Olha comigo o verso 31, o verso 38 e o verso 40, só para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo nessa passeata, ou nessa marcha, ou nessa caminhada em semicírculo na muralha. 31. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Verso 38. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro. Levando comigo a metade do povo, passamos pela torre dos fornos até a porta larga. E por último, verso 40. Então, os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu, acompanhado da metade dos oficiais. Meus irmãos, olha que interessante o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você já leu esse texto antes, já fez essa pergunta: por que eles não saíram da onde quer que eles estivessem depois de ter consagrado a muralha, as portas e o povo, e fossem direto para o templo? Por que 2 vezes é repetido que eles subiram na muralha? E é interessante que aqui nesse semicírculo, um grupo vai com Esdras numa posição, o outro grupo vai com Neemias em outra posição, e o ápice é onde eles se encontram no templo. E durante essa procissão, durante essa caminhada, música, ação de graças, louvores, instrumentos é utilizado nessa passeata. Por que eles fizeram isso? Um outro texto muito interessante, semelhante a esse, Salmo 48, verso 12 ao 14, eu vou ler para vocês. Olha o que diz esse salmo: percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até o fim. Olha que interessante o que o salmista nesse salmo diz, exatamente o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 12 de Neemias. Enquanto eles caminhavam sobre aquelas muralhas, eles cantavam o tempo todo. E aí outra pergunta, o que eles cantavam? Os salmos? É óbvio que eles cantavam salmos. E é interessante que, se você olhar o verso 27, é muito sugestivo. Inclusive, quem é que fez os instrumentos e quem era o autor desses salmos? O finalzinho do verso 38, antes do nome de Esdras, olha aí comigo. Antes do nome de Esdras, no finalzinho do verso 38, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por quem? Davi, homem de Deus. Eu confundi com o verso 27, porque o 27 nos informa que os levitas de todos os lugares, inclusive ao redor de Jerusalém, juntaram-se naquela procissão. E aqui, em relação ao que cantaram, ou seja, os salmos, aqui nós vemos que Davi, esse homem de Deus, eu não sei se você, quando você pensa no nome Davi, você só pensa em Betseba, você só pensa na queda, mas olha que interessante, meus irmãos, como Davi é lembrado em um dos últimos textos do Antigo Testamento. Ele vai ser mencionado no Novo Testamento, mas aqui em um dos últimos textos do Antigo Testamento, olha como esse homem é lembrado. O finalzinho aí do versículo 38 diz o quê? Homem de Deus. Apesar de todas as suas falhas, como qualquer pecador, Davi foi quem organizou aquelas funções, tanto dos sacerdotes quanto dos levitas, que você lê aí no verso 24. Você pode checar na sua Bíblia mais tarde, em 1 Crônicas, capítulo 24, você vai ver isso lá. Davi também escreveu muitas das canções para os quais eles iriam utilizar não só no templo, ao encontro daqueles 2 grupos, mas enquanto eles marchavam naquele muro. Davi também havia criado os instrumentos musicais que você vai ler aí no verso 36. Checa na sua casa mais tarde, em 2 Crônicas, no capítulo 29. E sem contar, meus irmãos, vocês se lembram quem é que conquistou a cidade? Essa cidade de Jerusalém, que antes era ocupada pelos jebuseus? O próprio Davi. E que mais tarde ele usa Jerusalém para ser a capital da cidade de Davi.
Meus irmãos, em outras palavras, Davi não desperdiçou a sua vida. Davi influenciou a sua geração. E é interessante, se você olhar lá em Atos, no capítulo 13, vai haver essa menção, no versículo 36, Atos 13, no versículo 36, vai dizer que Davi influenciou, ou serviu, melhor dizendo, a sua geração. E aqui nós vemos que mesmo depois de morto, no finalzinho aqui quase do Antigo Testamento, fechando as cortinas, ainda é mencionado Davi como homem de Deus, e aqui nós vemos as várias razões por isso. Mas, afinal de contas, por que o povo cantava salmos com instrumentos e com alegria, enquanto eles marchavam em cima daquela muralha? Por quê? Eu já fiz essa pergunta antes. Por que eles não saíram de onde eles estavam e fossem diretamente para o templo? Eu vou ler um comentário que eu achei muito interessante e muito apropriado para essa passagem. Diz assim, abre aspas: ao marchar sobre os muros, o povo teve a oportunidade de ver os resultados de seu labor e perceber novamente que o trabalho não havia sido feito por uma só pessoa, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Várias pessoas e famílias trabalharam em diferentes partes do muro, isso nós vimos lá no capítulo 3, mas ninguém possuía a parte em que trabalhou. Aquela muralha pertencia ao Senhor. Fecha aspas. Eu quero que você use a sua imaginação e tente se colocar no meio daquela procissão, no meio do povo, ouvindo o som daqueles instrumentos, ouvindo a alegria daquele povo que cantava, e eles criam no que cantavam. Eles estavam com um coração cheio de gratidão a Deus, porque sem dúvidas eles poderiam dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Imagine você no meio daquela multidão, e traga à sua memória que não fazia muito tempo que Neemias havia chegado, e havia inspecionado aquelas muralhas. Parte ele fez com um grupo seleto, depois ele fez sozinho, durante a noite, que até então ele não sabia o tamanho do projeto que Deus o havia chamado. Traga à sua memória que não havia muito tempo em que Sanbalat e Tobias havia zombado do povo enquanto eles estavam reerguendo aquela muralha, dizendo que nem mesmo o peso de uma raposa aquele muro iria suportar. Traga à sua memória a humilhação que eles passaram. Mas agora veja aquela procissão marchando, e você ali no meio cantando, glorificando a Deus, trazendo à memória que mesmo que você chore durante a noite, Deus é fiel em trazer a alegria pelo amanhã. Finalmente a alegria veio, e eles estavam cheios de alegria, e eles declaram a glória de Deus, a fidelidade de Deus, porque sem dúvidas aquilo era uma obra dos céus. E na última parte do versículo 43, olha que interessante, aquela alegria, ela era contagiante, por assim dizer. Não só para o povo que caminhava ali naquela muralha, para aqueles que estavam indo em direção ao templo, mas olha o finalzinho do verso 43, as mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Meus irmãos, será que a nossa alegria quando nós cantamos, e se é que nós cremos o suficiente para cantar as Escrituras, realmente alcança pelo menos a rua da nossa igreja? Eu não estou dizendo aqui em relação a números, eu não estou dizendo aqui em relação a coro, eu estou dizendo aqui quando a sua vida realmente, as pessoas podem ver que você de fato crê no que você não só ensina, não só canta, mas a sua vida é um testemunho claro dessas verdades. E o povo cantava com uma tal gratidão, tal alegria, que nós vamos ver a fonte dessa alegria, que muitos do lado de fora daquelas muralhas ouviam aquela canção, aquele louvor. Eles podia ser ouvido de longe. E novamente, de onde vinha essa alegria? Nós já vimos isso lá no capítulo 8, não é verdade? De onde vinha essa alegria? E no início do mesmo verso, do 43, olha aí comigo na sua Bíblia: e naquele dia
contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe enchera de grande alegria. Eu não sei se você consegue ver esse paralelo. Você só oferece grandes sacrifícios se no seu coração há grande alegria. Ou se você colocar algo paralelo também, mas do que Deus fez, Deus ofereceu um grande sacrifício para que você, hoje e eu, pudéssemos experimentar dessa grande alegria. E assim como eu mencionei sobre o derramamento de sangue, qual é o derramamento de sangue que aquilo simbolizava? Aonde aquilo era só sombra do ápice? Qual é o ápice? Aonde eu vou chegar, vocês sabem muito bem, que é na cruz. Sem dúvidas, hoje, a família da Márcia, Margarete, a Marta, estão passando pelo luto, pela perda. Meus irmãos, luto, perda, antes de você e eu sentimos, por mais maculado com o pecado que isso possa ser, Deus sentiu de maneira perfeita. Você não escolhe perder alguém, Deus fez isso. Ele deu o seu filho para que morresse no seu e no meu lugar. Porque se isso não acontecesse, eu e vocês estaríamos agora no inferno. E graças a Deus que Cristo, o Espírito Santo e o próprio Deus fizeram com que aquela tumba hoje estivesse vazia. Porque é essa a certeza, a esperança que nós temos, que a morte não tem a última palavra. Nós temos uma esperança de que o cristão olha para a morte e diz àqueles que morrem em Cristo, um até logo. Porque nós vamos celebrar um dia, de maneira sem interrupção, uma alegria que nem a morte vai interromper. Nós cremos nisso, porque Deus encheu os nossos corações de uma alegria, que agora, guarde bem o que eu vou dizer, uma alegria que não está condicionada a nada que você tenha, seja parente, seja filho, seja esposa, seja esposo, nada nesse mundo pode te dar a alegria que Deus tem para nos dar, que é Ele mesmo. Nem casa, nem trabalho, nem posição, qualquer que seja diante da sociedade, pode te dar essa alegria. Se você insiste em buscar a alegria nessas coisas, você está de novo fazendo cisternas rachadas. Você está buscando uma água que não sacia sua sede, pelo contrário, te deixa ainda mais sedento. Spurgeon disse algo belo dessa alegria, que o próprio Deus, o único, pode preencher o seu e o meu coração dessa alegria. Olha as palavras profundas de Spurgeon, olha a beleza dele em dizer qual é a fonte da alegria do cristão. Abre aspas. Ela brota de Deus e tem Deus como seu objeto. O crente que está em um estado espiritualmente saudável alegra-se principalmente em Deus. Ele é feliz porque há um Deus e pelo que Deus é em sua pessoa e caráter. Todos os atributos de Deus tornaram-se nascentes de alegria. Para o crente pensativo, pois tal homem diz dentro de sua alma: todos esses atributos do meu Deus são meus. Seu poder é a minha proteção. Sua sabedoria é a minha orientação, sua fidelidade é o meu fundamento, sua graça é a minha salvação. Fecha aspas. Meus irmãos, Cristo é isso. Se Cristo não é tudo na sua vida, se Cristo não é tudo nas nossas vidas, nós somos os mais miseráveis desse planeta. Porque diante dessas verdades, se isso não fazer realidade na sua mente, no seu coração, na maneira com que você vive, você é meramente um religioso. E nós somos meramente o povo mais miserável. Mas do contrário, à medida que você cresce nessa consagração, nessa santificação a Deus, Ele forja em você esse caráter belo de quem Cristo é. A ponto de você entender que Cristo é tudo, não um chaveirinho, ou você tem algumas coisas e Jesus é só mais um chaveirinho. Não, Ele é tudo na sua vida, seja na vida ou seja na morte, Ele é tudo. Encerro com algumas considerações finais, meus irmãos, muito práticas para nós.
Primeiro, quanto à dedicação em si, ou a consagração das pessoas ali, antes daquela procissão, antes de dedicarem aquele momento, dedicarem aquela muralha. No 8º capítulo de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve sobre a surpreendente generosidade da igreja da Macedônia. Ele fica impressionado com a generosidade ali manifesta no financeiro da igreja lá em Macedônia. E ele pergunta como eles conseguiram ser tão generosos, quanto na verdade era uma igreja muito pobre. Aonde estava a fonte da generosidade daquelas pessoas? Humanamente falando, financeiramente olhando, muito pobres. E no versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Esse é o segredo, meus irmãos, da alegria cristã. É quando você entende que a sua vida não é sua, seja na morte, ou seja na vida, pertencemos ao Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E se você pertence a Ele, você serve o seu povo. E depois, para fora dessas 4 paredes. Essa é uma alegria que o mundo não conhece, porque o mundo ensina totalmente ao contrário. O mundo que é humanista, ele coloca o homem no centro e tira Deus. O cristão não, ele é teocêntrico, ele coloca Deus no centro e o resto gira ao redor dele. É como a terra ao redor do sol e não o contrário. Nas palavras de Charles Thomas Studd, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Segundo, o papel do louvor, da música na vida do cristão. Abre aspas para um comentário. Em geral, as religiões do mundo são sombrias. Só na religião bíblica, o povo de Deus é caracteristicamente alegre e expressa a alegria em grandes cantos. Os cristãos escrevem hinos e os cantam em seus cultos. Os cristãos escrevem coros e, embora os sentimentos e a música de alguns deles possam ser teológica e esteticamente terríveis, em geral alegres. Por que isso acontece? Obviamente, porque o próprio cristianismo é alegre. Os cristãos cantam em todas as ocasiões, mesmo em funerais. Fecha aspas. Porque somos um povo alegre? Porque cantamos? Não, mas a respeito de quem cantamos e o que Ele fez por nós. Salmo 126, verso 1 a 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, éramos cativos do pecado, cativos do diabo, mas Deus prova do seu amor, oferecendo o seu Filho Jesus, que não serviu apenas àquela geração como Davi, mas todas as gerações que viveram, vivem e viverão. Pois apenas a sua vida perfeita, a sua morte no seu e no meu lugar, tomando sobre si a culpa dos seus e dos meus pecados, poderia encher o nosso coração hoje da alegria, da salvação. Lembrando-nos que estamos marchando, não em cima de uma muralha, mas de volta para Sião. E aí você pode entender semanalmente o que o salmista quis dizer: hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por ter nos trazido aqui nessa noite.
Te agradecemos porque é o Senhor que nos atrai a Ti mesmo, é o Senhor que, pela Tua graça e misericórdia, não abandona nenhuma obra Tua. É o Senhor que começa algo em nós e dá a cabo, porque Tu és fiel, apesar, a despeito da nossa infidelidade, porque o Senhor está comprometido com a honra, a santidade do Teu nome, na nossa salvação e daqueles que o Senhor há de usar as nossas vidas para isso. Pai, nós queremos, eu oro para que isso seja não só um desejo meu, mas de todos aqueles que estão aqui, aqueles que ouvirão essa mensagem mais tarde. Eu oro que Teu Espírito Santo nos dê o desejo de vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida onde tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que fazemos, venha a ser nessa perspectiva de que tudo é Teu. Que sejamos os melhores alunos nas faculdades, nas escolas, que sejamos os melhores profissionais nos nossos trabalhos, que sejamos os melhores cidadãos na nossa sociedade, que sejamos os melhores pais, mães, que sejamos os melhores filhos e filhas, para a Tua glória e louvor. Nos dê condição a isso, Pai, nos dê a alegria de fazermos isso, mesmo que depois de quando morrermos, Cristo ainda continua sendo famoso nas gerações que virão depois da nossa partida, porque esse é o propósito pelo qual nós vivemos. Qualquer vida que não seja vivida nessa prerrogativa é um desperdício, e nós oramos, não permita que venhamos a desperdiçar as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a consagrar o Senhor, seja na vida, seja na morte, porque o Teu Filho merece o nosso melhor. Eu oro que essa alegria venha nos satisfazer e levar-nos a ver que nada nesse mundo, Pai, pode substituí-la. Nada nesse mundo se compara a Ti mesmo como a fonte de toda alegria genuína. Mesmo na morte, mesmo na privação, mesmo na perseguição, mesmo na fome, ou até mesmo na abundância, Pai, seja a nossa alegria. Nós queremos isso, Senhor. Faça isso para a glória, louvor do Teu Filho. E nós também queremos ser gratos pelo que o Senhor já fez até hoje. Por onde o Senhor já andou com o Teu povo, em vales, em montes, o Senhor tem sido nosso bom pastor. Nós Te agradecemos, Te bendizemos. E Pai, não permita que sejamos um povo que não reconheça isso. Especialmente que as nossas vidas sejam um louvor ao Senhor, Pai. Ajuda-nos a cantar, ajuda-nos a celebrar e a lembrar que o melhor ainda está por vir. Ou melhor dizendo, o melhor já veio, Cristo Jesus. E o melhor ainda está por vir no sentido do que ainda seremos nele. É no nome dele que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.